Para compor a mesa, o deputado federal Márcio Marinho, requerente da presente sessão na Câmara dos Deputados. Convido o ex-senador e prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Diante dos aplausos, eu vou levar o Crivella para o Ceará. Convido o senhor Bispo Domingos Siqueira, representante da Igreja Universal do Reino de Deus. Convido o senhor Bispo Wagner Negrão, representante da Igreja do Reino de Deus. E convido o senhor Bispo Maurício Campos, presidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Composta a mesa, convido a todos para... desculpa. Composta a mesa, convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro.
Queria aproveitar essa oportunidade para cumprimentar a todos que já foram nominados aqui, que compõem a mesa nesta sessão solene para comemorar os 40 anos de fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. É uma sessão presidida pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, por se tratar de uma sessão conjunta da Câmara dos Deputados com o Senado da República e, portanto, é uma sessão da Casa, é uma sessão do Poder Legislativo, uma sessão do Congresso Nacional. Eu queria cumprimentar aos deputados, deputadas, senadores, senadoras que aqui estão. Queria cumprimentar a todos os senhoras e senhores congressistas e ex-congressistas, minhas senhoras, meus senhores de todo o Brasil, especialmente do meu querido Torrão, Ceará, que nos acompanham pelos canais de comunicação do Congresso Nacional, minhas senhoras e meus senhores convidados. É com muita honra que me junto a todos nesta data em que celebramos, como disse, os 40 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. A determinação, o trabalho e a fé dos devotos transformaram essa igreja em uma das mais significativas instituições religiosas do nosso querido Brasil. A igreja, nós precisamos destacar, é impossível hoje falar das práticas evangélicas do Brasil sem destacar a importância da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando o jovem religioso Edir Macedo afundou em São Paulo, no dia 9 de julho de 1977, trazia consigo uma profunda fé cristã que rapidamente conquistou adeptos por todo o Brasil. Minhas senhoras e meus senhores, nós, brasileiros, por formação, sabemos respeitar e valorizar a religiosidade em suas mais diversas manifestações. Eu, assim como grande parte dos brasileiros, nunca me afastei da religiosidade, que considero uma inesgotável fonte de paz, de conforto e de alimento para o espírito e para a alma humana. Acreditamos na solidariedade. Sabemos que é preciso estender a mão amiga, principalmente aos mais pobres e desamparados, e buscamos, sobretudo, a paz que só é plenamente alcançada quando existe paz social. Queria dizer que sempre admirei as obras sociais das igrejas, concretizadas em ações que vão da proteção às crianças sem lar, aos cuidados às pessoas da terceira idade e de muitos brasileiros envolvidos com outros tipos de práticas que são muitas vezes recuperados pelas igrejas que existem em todo o nosso país. Eu agradeço a Deus a oportunidade de comemorar com todos vocês este grande dia para os seguidores da Igreja Universal de todo o Brasil. Nós estamos sendo retransmitidos para todo o Brasil. Que Deus continue abençoando a todos nós, nesse caminho de construção de um reino de paz, de justiça, de amor à nossa terra
e aos nossos irmãos. Nesse momento em que todos nós sabemos da profunda crise econômica porque passa o nosso país, da profunda crise política porque passa o nosso país, é necessário que todos nós tenhamos o sentimento de que há algo maior. Deus está lá em cima para proteger a todos nós e ao nosso querido Brasil. Muito obrigado e parabéns por essa bonita festa que hoje é de comemoração dos 40 anos da criação da Igreja Universal do Reino de Deus. Agora, eu convido a todos para que escutemos a canção Até que Te Encontrei, composição de Ed Wilson e Solange de César, na voz da cantora Leonor. Eu, particularmente, o encontrei na Igreja Universal. Nos lugares onde eu fui, não te encontrei, não pude perceber, nem te sentir. Eu tentei achar Jesus como eu sonhei, e não estavas lá, ou não. Procurei quem tinha as vestes de um rei, e não estavas lá. Não entendi, não te vi pelos palácios da cidade, até que te encontrei. Com os pés feridos, não podia ser aquele o meu Jesus. Onde está sua coroa de brilhantes? E por que se veste feito um pescador? Sua voz tão mansa me falou: meu reino não é desse mundo, e jamais me encontrarias de outro jeito, porque o bem maior da vida é a fé. Feridos, não podia ser aquele o meu Jesus. Onde está sua coroa de brilhantes? E por que se veste feito um pescador? Sua voz tão mansa me falou: meu reino não é desse mundo, e jamais me encontrarias de outro jeito, porque o bem maior da vida é a fé.
ti, suportei uma coroa de espinhos para ser teu Salvador. Parabéns à Igreja Universal. Eu registro com prazer as presenças do ministro substituto e secretário executivo do Ministério da Indústria, Comércio e Relações Exteriores e Serviços, senhor Marcos Jorge de Lima, do deputado distrital, senhor Júlio César, do presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, senhor Márcio Silva Novaes, do presidente da TV Record, aqui presente, senhor Luiz Cláudio Costa, do presidente da Rede TV, senhor Amílcar da Levo, do vice-presidente da Central Nacional de Televisão, CNT, senhor Oscar Martinez Neto. Registro ainda as presenças do administrador regional de Samambaia, senhor Paulo Silva, membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Não se costuma anunciar deputados e senadores na sessão solene do Congresso Nacional, mas eu registro com prazer a presença do senador Hélio José e do meu conterrâneo Elmano Ferre, que é senador pelo Piauí, e Hélio José, que é senador por Brasília, e vejo aqui vários deputados e deputadas presentes a essa sessão solene. E eu convido para fazer uso da palavra o senador Eduardo Lopes, que é signatário do requerimento para a primeira realização dessa sessão solene. Na sequência, vou pedir desculpas e perdão a todos os senhores e as senhoras, tendo visto uma agenda no dia de hoje extremamente atribulada. Nós vamos discutir daqui a pouco, inclusive, a questão da reforma política. Vou receber vários convidados na residência oficial e ainda tenho uma reunião com o presidente da República no Palácio do Planalto. Eu vou dar a palavra ao senador Eduardo Lopes e, na sequência, vou convidá-lo para me substituir aqui na presidência da Casa dessa sessão solene, para dar continuidade a ouvir os demais oradores e algumas outras canções que serão, obviamente, feitas aqui, elaboradas e cantadas por aqueles autores que já estão nessa sessão solene. Eu concedo a palavra ao senador Eduardo Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras deputadas e senhores deputados federais, representantes da Igreja Universal do Reino de Deus, aos quais saúdo na pessoa do bispo Domingos Siqueira, ora representando o bispo Edir Macedo. Saúdo os demais integrantes da mesa, deputado Márcio Marinho, que também foi requerente dessa sessão solene. Cumprimento o prefeito Marcelo Crivella, bispo Wagner Negrão, responsável pelo trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus em Brasília, também bispo Maurício Campos, presidente da Igreja Universal no Brasil, visitantes, servidores e todos aqueles que nos acompanham pela rádio e TV Senado e também pelas redes sociais. Não há na terra melhor juiz do que o tempo. Ele tem a capacidade de revelar segredos, firmar certezas e pôr à prova os mais fortes desígnios. Só os fortes prevalecem com o tempo e só os preparados conseguem utilizá-lo para amadurecer e progredir em suas convicções e atitudes. Nos últimos 40 anos, muita coisa aconteceu no Brasil e no mundo. Muitos se foram e mais tantos surgiram. Acontece que, em meio a um cenário de constante ebulição,
uma chama prevaleceu. Em verdade, não somente prevaleceu, como ainda cresce. Para uns, uma igreja, para outros, uma universidade da fé. A Igreja Universal do Reino de Deus firmou-se no cenário nacional e internacional como instituição transformadora de vidas e histórias. O trabalho que começou pelo bispo Edir Macedo em 1977, num simples coreto no bairro do Mer, no meu querido estado do Rio de Janeiro, tomou proporções extraordinárias. A presença da Igreja Universal em mais de 110 países atesta que seu discurso transpõe barreiras que muitas vezes a política, a mídia ou a diferença linguística não conseguem vencer. A mão amiga que se estende aos aflitos e necessitados possui somente um idioma, e esse idioma é a fé. E essa fé, professada de forma inteligente, foi capaz de quebrar paradigmas com os dogmas e costumes religiosos já impostos no cenário brasileiro. Ela veio para revolucionar. Os resultados apareceram. E o trabalho que antes era realizado no citado coreto foi tomando lugar na vida dos cidadãos e nas cidades do Brasil, quando, em 2014, fez marco internacionalmente reconhecido na inauguração do Templo de Salomão, na cidade de São Paulo, evento que contou com a presença das maiores autoridades políticas e também de todas as mídias do nosso país. Na ordem social, a Igreja Universal possui diversas frentes ou grupos que atuam nos mais variados setores da sociedade, seja no amparo ao morador de rua, à mulher vítima de violência doméstica, às mães solteiras ou aos presidiários. A mensagem de fé é poderosa e impactante, sendo verdadeiro instrumento de transformação social. Um dos maiores exemplos é o trabalho feito com as pessoas que possuem dependência química, que recebem tratamento gratuito e de resultado, já comprovado por milhares de casos. São famílias e pessoas que se dizem eternamente gratas a este trabalho. Outro exemplo é o que acontece em Moçambique, onde a Igreja Universal funciona também como instrumento de saúde pública, atuando na prevenção da AIDS, atuando de forma muito forte no trabalho social. Tratando ainda dos jovens, não posso esquecer do importante papel desempenhado pelo Força Jovem Universal, que tem um diálogo permanente com a juventude, tratando de temas pertinentes à sua realidade e com uma linguagem de fácil entendimento. Percebe-se dessa forma que o trabalho social desempenhado pela Igreja Universal ajuda os segmentos que muitas vezes não conseguem o amparo do Estado ou da iniciativa privada. O valor das vidas que foram salvas por esse trabalho é inestimável. Por essa e por tantas outras razões, por tantos outros motivos, não poderia ser diferente eu, juntamente com o deputado Marinho, ser requerente dessa sessão solene. Eu quero aqui de forma especial cumprimentar minha esposa, Rosana, que está aqui presente, companheira de fé. Chegamos juntos, conhecemos juntos a Igreja Universal do Reino de Deus e podemos testemunhar a transformação que isso trouxe para as nossas vidas. Hoje já completamos 31 anos de casados, 2 filhos, uma família abençoada. Eu agradeço muito, muito, muito o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, especialmente na pessoa do bispo Edir Macedo, porque eu posso afirmar, como a maioria aqui, que a minha vida
foi transformada graças à dedicação, à entrega desse valente homem de fé, que é o nosso querido, estimado, respeitado e amado Bispo Macedo, como nós mais o conhecemos. Parabéns, Igreja Universal. Embora não seja hábito, como eu disse, fazer, senador Crivella, registros em sessão solene, mas eu não posso deixar aqui de registrar a presença do meu querido companheiro, já registrei o senador Elmano Ferrer, que nasceu no meu torrão, Lavras da Mangabeira, mas representa o estado do Piauí, já me referi ao senador Hélio José, e não posso deixar de me referir também ao deputado Júlio César, que é do PSD, do Piauí, que está aqui presente, e do meu querido amigo Mauro Pereira, que é do PMDB do Rio Grande do Sul. E eu convido para fazer uso da palavra o próximo orador inscrito, autor e signatário do requerimento para essa realização dessa sessão, do deputado Márcio Marinho, mas antes quero pedir desculpas a todos, já havia comunicado que não tinha condição de ficar até o final dessa belíssima sessão solene, mas vou convidar o meu companheiro, numa deferência especial a ele, que tão bem tem representado, né, substituindo o nosso senador Crivella, já em 2 ocasiões, e tão bem tem representado os interesses do Rio de Janeiro e do Brasil como senador da República, meu querido companheiro Eduardo Lopes, para que possa presidir essa sessão. Muito obrigado a todos, um bom dia e que Deus nos abençoe. É uma honra, é um prazer, e eu só tenho que agradecer, em primeiro lugar, a Deus por estar aqui nesse momento tão importante, tão especial, agora não só como requerente, mas presidindo a sessão de comemoração dos 40 anos da nossa Igreja Universal do Reino de Deus. Com a palavra, deputado Márcio Marinho, requerente, junto comigo, dessa sessão solene. Tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senador Eduardo Lopes, que satisfação estarmos aqui hoje, nesse dia em comemoração aos 40 anos da nossa querida Igreja Universal do Reino de Deus e tendo Vossa Excelência agora na condução dos trabalhos dessa sessão solene do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Em primeiro lugar, a gente quer fazer um agradecimento a Deus por estarmos aqui nessa manhã de terça-feira na Casa do Povo, homenageando um homem do povo, que é o Bispo Edir Macedo, e a nossa igreja, que é a Igreja do Povo. Quero fazer uma saudação ao nosso prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Quero fazer uma saudação ao Bispo Domingos, aqui representando o Bispo Edir Macedo. Quero fazer uma saudação toda especial ao Bispo Maurício, presidente da Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil. Quero fazer uma saudação ao Bispo Wagner Negrão, líder da Igreja Universal aqui no Distrito Federal. Quero fazer uma saudação a toda a FJU que aqui está presente. Quero fazer uma saudação aos Calebes aqui presentes. Quero fazer uma saudação ao grupo de evangelização aqui presente, aos obreiros aqui presentes. Quero fazer uma saudação aos pastores e esposas aqui presentes. E todos os representantes de vários segmentos da sociedade que aqui estão. Muito obrigado pela presença de cada um dos senhores e senhoras aqui presentes. Senador Eduardo Lopes, essa casa, no dia de hoje, as casas representantes do povo,
nesse dia, com essa sessão solene, aonde eu tive a grata satisfação de ser um dos proponentes do requerimento para que hoje nós pudéssemos estar aqui nessa sessão solene em reconhecimento a um trabalho que ultrapassou barreiras do Brasil e hoje já se encontra em mais de 100 países pelo mundo. Essa casa, com essa ação de aprovar essa sessão solene, aprova, assina embaixo, um trabalho que um dia se iniciou lá no Coreto do Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro, aonde um homem cujo coração pulsava em ganhar almas para o Senhor Jesus, numa atitude de altruísmo, numa atitude de devoção ao seu Deus, deixou de lado o egoísmo, abandonando a sua vida e querendo fazer aquilo que realmente Deus queria, que não mais cuidar da sua vida, mas cuidar de almas. E aquele jovem, mesmo com várias dificuldades e até física, não hesitou em tomar pé, coragem e ir para aquele coreto pregar a palavra de Deus. Palavra essa que ele acreditava, palavra essa que ele tinha como uma semente, Bispo Domingos, que ao cair no solo fértil do coração das pessoas, iria produzir aquilo que ele mais acreditava, que era a salvação. Várias pessoas que ali passavam naquele coreto e que observavam aquele jovem destemido, corajoso, deixavam a palavra penetrar nos seus corações e a partir dali os milagres aconteceriam. Primeiro o milagre da transformação do seu interior e depois os milagres externos, suas vidas transformadas, suas famílias transformadas, as suas curas obtidas por meio da fé, propagada pelo então jovem Bispo Macedo. E aí, o trabalho começou a crescer. Mesmo ninguém acreditando, mas havia uma força descomunal no coração daquele homem. Força essa do encontro que ele teve com Deus. E quando ninguém esperava, após 10 anos, em 1997, nós conseguimos encher o Maracanã e o Maracanãzinho. E eu estava lá. Eu estava lá com apenas 17 anos, triste, amargurado, com a família destruída, mas aquela mesma palavra eu deixei entrar no meu coração. E a partir dali, essa transformação, que já vinha acontecendo na vida de tantas pessoas, aconteceu também na minha vida. O trabalho continuou, porque tanto eu, jovem, o trabalho também alcançou vários jovens, e nós começamos também a querer fazer aquilo que o bispo estava fazendo. Mas como tudo que cresce chama a atenção, logo os segmentos importantes que achavam dono do Brasil começaram a se incomodarem com o crescimento dessa igreja. E por incrível que pareça, sem nenhum motivo aparente, num dia em que o Bispo Macedo termina o culto, no Brás, São Paulo, é preso sem nenhum motivo. Esse trabalho incomodava. Esse trabalho incomodava porque ia de encontro a tudo que nós víamos e ouvíamos.
Mas esse trabalho, ele tinha a bênção de Deus, que mesmo passando por esse mar revolto, essa tempestade, nós não desistimos. Digo nós porque eu também já estava na labuta e na trincheira da conquista de almas. E hoje, essa casa, como eu disse no início, faz um grande reconhecimento a um trabalho que começou com um jovem, cujo objetivo foi, é e será unicamente a salvação das pessoas. Termino minhas palavras dizendo: essa sessão, ela vem como um combustível para que nós, bispos, pastores, obreiros, jovens, membros da nossa querida Igreja Universal do Reino de Deus, continue crescendo. Hoje eu estou aqui, formei a minha família, a minha esposa Adriana, os meus filhos estão aqui, construí a minha família em cima dessa fé que alcancei na Igreja Universal do Reino de Deus. Então eu venho aqui, utilizando esse tempo, para agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer ao Bispo Macedo e agradecer a todos vocês que compõem essa querida Igreja Universal do Reino de Deus, o meu muito obrigado e sucesso e parabéns à Igreja Universal. Parabéns à Igreja Universal do Reino de Deus, na pessoa do Bispo Macedo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Márcio Marinho. Eu quero agora convidar, não só para a palavra, para o discurso, mas antes da palavra, eu quero convidar o nosso prefeito hoje, ex-senador Marcelo Crivella, para cantar aquela canção que se tornou um hino, ou o hino da Universal. Nós vamos ouvir agora, com Marcelo Crivella, Perfume Universal. Senhor presidente, senador Eduardo Lopes, senhores da mesa, meus irmãos e minhas irmãs, queridos que estão aqui hoje celebrando conosco os 40 anos da nossa igreja. Também aos senadores, deputados, já nominados e que abrilhantam tanto a nossa festa. Antes de eu cantar, presidente, eu queria contar uma história que eu assisti, eu acho que Deus permitiu que eu assistisse para que eu pudesse contar para vocês. Foi um dia que eu estava almoçando na casa da minha avó, quando entrou, na época, um funcionário público, Edir Macedo, e que disse a ela o seguinte: mamãe, eu vou largar o meu emprego para pregar o Evangelho. E a minha avó disse: meu filho, não faça isso. É um salário pequeno, mas você tem estabilidade. Você não pode ser mandado embora. Não, a senhora não imagina, mãe, o que eu sinto no meu coração, eu preciso, eu vou. E ele insistiu com tanta veemência, demorou uns 5 minutos. Então a minha avó, uma figura extraordinária, vocês precisavam ter conhecido, ela disse: tá bom, você vai, mas eu vou te pedir uma coisa que você não pode negar. Ele: tá bom, mamãe, o que é? Não deixa de pagar o carnê do Instituto, do INSS, que é para quando você ficar velho, você ter alguma coisa para se sustentar. E nós estamos votando agora a reforma da Previdência. Eu não sei se ele ouviu a voz da vovó, não sei se ele está pagando o carnê, mas foi o pedido. Passado alguns dias, senador Eduardo Lopes, nasceu a segunda filhinha do bispo, a Viviane. E eu fui visitá-la de manhã cedo. Ele não foi porque estava no trabalho e ela nasceu com dificuldades. Ela nasceu com lábio leporino, que naquela ocasião era muito complicado. Quando eu a vi no berçário, levei, claro, um susto. Ela chorava, ela era muito pequenininha, ela tinha uma dificuldade enorme. E eu fui andando do hospital para a casa da minha avó,
me perguntando por que um homem humilde, mas dizimista fiel, no momento em que toma a decisão suprema da sua vida, que é deixar o pouco que tinha, que para ele era muito. Aliás, na Igreja Universal, nós sempre aprendemos a fazer sacrifício. Muitos sacrificaram coisas grandes. Muitos nos criticam até por isso. Mas talvez não, com certeza ninguém sacrificou mais do que o bispo. Sem nenhuma garantia, sem nenhum sucesso no horizonte. Tudo que era o seu emprego, colocou no altar. E recebeu como recompensa um castigo, talvez, dos piores, porque eu não saberia qual seria a reação dele ao chegar lá para ver que a sua filha tinha uma situação tão difícil como teve. Estava desolado. Confesso a vocês que cada passo que eu dava era uma lágrima que caía naquela caminhada até a casa da minha avó. Cheguei lá por volta da hora do almoço, minha família se reuniu, ele chega às 5 da tarde, 2 coisas ele disse que me marcaram profundamente. Nem se imaginava em Igreja Universal nessa época. Ele disse 2 coisas. A primeira foi: mamãe, eu vou gostar mais dela do que da outra. É impossível um pai gostar mais de uma filha do que da outra. Eu imaginei que fosse uma maneira de compensar, de extravasar sua dor, sua tristeza. A primeira vocês conhecem, a Cristiane, casamento blindado, um bebê lindo de olhinho azul, cabelinho escuro, era uma coisa. Na segunda nasceu com um sério problema na face. Mas eu verifiquei depois que essa coisa não era apenas um pai tentando compensar ou extravasar ou alguma coisa do tipo. A Igreja Universal teria esse perfil. Uma igreja decididamente devotada aos que mais sofrem. Nós éramos cristãos antes. Quando víamos uma pessoa que não xingava, que não usava, que não fumava, que não bebia, a gente dizia: o fulano tem tudo para ser crente, vou chamar e vou levar para a igreja. Mas se a gente passasse diante de pessoas que não tivessem esse comportamento, a gente se afastava. Com a Igreja Universal mudou. Nós fomos para as portas dos cemitérios, para as encruzilhadas, nós passamos a fazer programas de madrugada, a convidar as pessoas que não dormiam, que tinham vícios, as pessoas que estavam desesperadas, que pensavam em suicídio, e logo o altar ficou cheio de gente nessa angústia, nesse sofrimento. Interessante como aquela criança foi tão importante para nós. Talvez o bebê mais lindo que eu já vi nascer. E como Jesus disse, a gente não tem olhos para ver. A gente tem olhos, mas não vê. A gente tem ouvidos, mas não ouve. A segunda coisa que ele disse, que também me marcou, foi o seguinte: eu não vou ficar com raiva de Deus. Agora é que eu vou me dedicar mais ainda. Eu vou ficar com raiva do diabo. Você sabe que aí, nesse instante, eu que o acompanhava, eu que o via nos tantos anos que passou nas outras igrejas, e que não foi consagrado em nenhuma igreja na qual passou, exatamente porque não viam nele nenhum valor, nenhum talento, um homem do povo, um homem qualquer. Naquele dia, naquele momento, naquela reação, eu vi nascer um grande líder, um homem extraordinário, que, no momento mais duro da sua vida, fez cumprir aquela palavra de Abacuque, dizendo: o justo viverá pela sua fé. E essa fé se espalhou, nunca mais se apagou, com todas as perseguições, incompreensões, injúrias, infâmias, calúnias, por tudo que essa igreja passou. Meu Deus do céu, essa chama continua acesa. E o senador Eduardo Lopes e o nosso deputado Márcio Marinho hoje fazem com que ela, na Casa do Povo, como foi dito, nesse grande plenário, nessa forja onde se retemperam as essências mais puras da nossa brasilidade, esteja acesa como um testemunho para todo o Brasil de que somos um povo de fé. E eu, então, por causa da Vivi, escrevi essa música, que fala muito da gente, do nosso começo, de como nós somos, da nossa origem, que se chama Perfume Universal, que eu vou pedir para cantar para vocês agora.
veio movida na força do amor do seu coração. Sem ser convidada, entrou na casa de Simão. Na mão um vaso de mármore e os olhos molhados de lágrimas, para entrar na história do amor, trazendo perfume para ungir o nosso Senhor. Horas mais tarde o Senhor foi levado àquela cruz. Havia tantas feridas e ninguém para ajudar, mas o vento daquela tarde fria, soprando em toda a colina, trazia espalhando no ar o perfume de amor derramado em nosso Senhor. Na perseguição que a universal sofre em todo lugar, na dor de ver o seu líder levado à prisão, na força que existe entre nós, na fé que nos põe de pé, na união que faz todos irmãos, ainda existe aquele perfume espalhado no ar. Ainda existe aquele perfume espalhado no ar. No gesto dos nossos pastores que deixam tudo e vão, levados no vento para onde Deus mandar, na palavra pregada ao que sofre, na fé que cura o enfermo, na oferta trazida ao altar, ainda existe aquele perfume espalhado no ar. Ainda existe aquele perfume espalhado no ar. Que a tua igreja, Senhor, seja sempre esse perfume, que o vento do teu Espírito há de espalhar. E ainda que em lutas e perseguições a vida tenhamos que dar, com certeza para sempre estará aquele perfume de amor espalhado no ar. Aquele perfume de amor espalhado no ar. Poxa vida, é o hino da Universal mesmo, né? Poxa, maravilhoso. Não tenho dúvida que é a inspiração de Deus realmente. Eu quero agora convidar para fazer uso da palavra o bispo Domingos Siqueira, nessa sessão representando o bispo Macedo. Gostaria de expressar o nosso agradecimento por esta sessão solene, e eu falo em nome do bispo Edir Macedo Bezerra, dos 7 milhões de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil
e dos 2 milhões residentes em mais de 110 países do exterior, além do nosso corpo eclesiástico formado por 320 bispos e 14 mil pastores que cumprem a missão evangelizadora em nosso país e em todo o mundo. Gostaria que as senhoras e os senhores soubessem que este dia ficará profundamente marcado em nossa história. Agradecemos em primeiro lugar às senhoras, senhores deputados, membros do Congresso Nacional, na pessoa do senador Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal e deste Congresso, e do deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, por esta homenagem. De vossas excelências, representantes do povo brasileiro, a Universal levará esta sessão solene como reconhecimento que a nação faz do trabalho anônimo, silencioso e muitas vezes incompreendido que a Igreja Universal realiza há 40 anos. É difícil imaginar que daquele singelo coreto de uma praça pública no subúrbio do Rio de Janeiro, em 1977, o bispo Edir Macedo, acompanhado de algumas poucas pessoas, daria início a um formidável movimento de fé e de solidariedade que rapidamente tomaria conta do Brasil e se espalharia por muitos países do mundo. Muitos nos perguntam qual a razão deste sucesso. A resposta é até simples. É a palavra de Deus. O segredo do sucesso da Universal está na palavra de Deus e na coragem de segui-la, de obedecê-la contra tudo e contra todos. Contra os preconceitos e as injustiças muitas vezes cometidas. Ninguém nasce ligado a uma igreja ou a elege a partir de uma herança familiar ou imposição social. Assim, o homem escolhe a igreja, não a igreja o homem. É uma liberdade intrínseca da pessoa que não pode ser violentada sob nenhum pretexto. Assim, toda forma de intolerância religiosa é atentado contra a liberdade dos indivíduos. Muitos dos ataques que a Universal vem sofrendo ao longo destes 40 anos são movidos pelo preconceito religioso, mas é certo que também são fruto da incompreensão e até do descontentamento sobre o verdadeiro trabalho da Universal e do resultado na vida das pessoas. No caso desses agressores pela ignorância, nem podemos culpá-los muito, pois estivemos tão completamente ocupados cumprindo nossa missão que talvez tenhamos falhado em demonstrar o que fazemos. Por exemplo, estimulando nossos fiéis para que busquem o sucesso profissional e o conforto material que merecem. Vossas excelências estão convidados a visitar qualquer um dos 7.157 templos e catedrais instalados em todos os estados e aqui no Distrito Federal, ou as 2.857 igrejas no exterior. Em todos encontrarão milhões de pessoas que se reencontraram com a vida, gente que resolveu arregaçar as mangas para empreender e prosperar. Ou unindo homens e mulheres solitários, ajudando-os na busca do verdadeiro amor que estabelece casais e forma famílias por intermédio da terapia do amor. E resgatando dependentes do inferno do vício. Somente em 2016, foram mais de 55 mil que abandonaram vícios com a ajuda do nosso programa Vício Tem Cura. Nós temos aqui alguns membros que compõem esse grupo, presentes aqui na cerimônia, exatamente representando todos os demais em todo o Brasil e em todo o mundo.
alimentando e acolhendo moradores de rua, num total de 560 mil atendimentos por ano por nossos anjos da madrugada, auxiliando na ressocialização de detentos em todo o Brasil. Entre os presos e seus familiares, em 2016, fizemos mais de 837 mil atendimentos no Programa Social Universal nos presídios. Temos também aqui membros desse grupo tão importante, desse trabalho tão importante da Igreja Universal do Reino de Deus. Amparando 56 mil mulheres vítimas da violência doméstica com nosso programa RAAB, mobilizando milhões de jovens carentes ou sem perspectiva na busca de um futuro como cidadãos de bem com a Força Jovem Universal, oferecendo afeto e atenção a 386 mil idosos abandonados por suas famílias com o programa Caleb. Os grupos aqui presentes, e eu gostaria que os membros desses grupos se colocassem de pé, os grupos aqui presentes representam o trabalho espiritual e social da nossa instituição em todo o mundo. Ao lado dos invisíveis da nossa sociedade, das periferias das grandes cidades, das comunidades esquecidas por governos, dos afogados em crises pessoais, vossas excelências podem ter certeza que sempre haverá um bispo, um pastor ou um obreiro da Universal. Senhoras deputadas, senhores deputados, antes de encerrar, eu gostaria de deixar mais um registro. Quero falar um pouco mais sobre o valor da palavra. O Bispo Macedo vem trazendo uma grande revelação a todos nós e disse recentemente, em seus programas de rádio e nos cultos realizados, o seguinte exemplo que gosto muito. Os professores, o verdadeiro esteio da nossa sociedade, sabem o quanto suas palavras e ações podem afetar seus alunos positiva ou negativamente. Assim, suas palavras formam médicos que exercem a arte da cura, forjam engenheiros nas mais variadas vertentes, arquitetos que projetam casas, prédios, pontes, viadutos, cidades e muito mais. Os advogados, uma das profissões mais antigas da humanidade. As palavras dos professores também formam políticos, prefeitos, governadores e presidentes, aqueles que criam, fiscalizam e executam leis a fim de beneficiar a população, além de todas as outras profissões conhecidas. Não se trata aqui de debater se o ofício de professor deveria ser considerado o mais importante para a sociedade, quando no Brasil talvez seja o menos valorizado. Mas sim, relembrarmos que provavelmente dessa profissão dependem as nações, porque seus ensinamentos, suas palavras, colaborarão para formar os responsáveis por nosso futuro. Mas se a palavra de um professor forma aqueles que construirão nações e feitos incríveis, o que dizer da palavra de Deus, do que ela pode fazer na vida daqueles que a praticam? Essa palavra nunca volta vazia. Ela sempre se cumpre, exatamente como está escrito, independentemente da passagem do tempo. A palavra de Deus é eficaz. Pois bem, é por causa dela que a Universal trabalha, empenhada na luta contra a falta de conhecimento da palavra que forma novas criaturas. E é por isso que a Universal tem superado todo tipo de adversidade e chegou até aqui com relativo sucesso.
Sucesso por ter atravessado fronteiras na superação de desafios com as diferentes línguas, costumes, culturas, religiões, sociedades ultraconservadoras e muito mais. Mas o sucesso é relativo, porque há muito o que se fazer. Para divulgar essa palavra mundo afora, há muito ainda que ser feito. E esse é o nosso principal foco, atender a ordem do Senhor Jesus, que é: ide pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra é o poder das sagradas escrituras, fluindo como o vento do Espírito na transformação de vidas recuperadas em todos os sentidos. A palavra de Deus é a razão para termos chegado até aqui. E é por causa dela que temos a certeza de que vamos atingir muito mais. Nós estamos certos disso. Hoje, ao recebermos essa linda homenagem, dedicamos tudo isso ao nosso Deus e à sua palavra. Estamos firmes na certeza absoluta de que o céu e a terra passarão, mas as palavras do Altíssimo não hão de passar, conforme disse o nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, versículo 35. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe. Ouvimos então o bispo Domingos Siqueira, representando o bispo Edir Macedo. Agora eu vou abrir a palavra, conceder a palavra aos membros do Congresso Nacional, os deputados e senadores inscritos, falando pela liderança dos seus respectivos partidos, e vamos conceder a palavra por 5 minutos, prorrogável por mais 1 minuto, para que todos possam também prestar a sua homenagem. O senador Wellington, que é líder do nosso bloco, está aqui agora também sentado à mesa conosco, mas eu quero chamar, representando a liderança do PRB na Câmara dos Deputados, eu quero chamar e conceder a palavra ao líder da bancada, deputado Kleber Verde. Com a palavra, deputado. Presidente, senador Eduardo Lopes, a quem quero cumprimentar, inclusive cumprimentando pela autoria deste requerimento, dessa sessão solene. Quero cumprimentar também o deputado Márcio Marinho, também coautor do requerimento que deu origem a esta sessão solene. Quero cumprimentar o prefeito Crivella. Em nome do Crivella, eu quero cumprimentar todos, especialmente cumprimentando o bispo Domingos, presidente da igreja, cumprimentar todos os membros da Igreja Universal aqui presentes. E, de forma especial, eu quero, companheiro, amigo Crivella, que esteve aqui no Congresso Nacional como senador, ouvindo aqui esse hino da Universal, o perfume que se espalhou aqui pelo plenário desta casa no dia de hoje, que este perfume, Crivella, se espalhe pelo Senado, pelo plenário do Senado, se espalhe pelo Congresso Nacional, se espalhe pela República do Brasil, porque nós sabemos o quanto estamos precisando de uma mudança que eu não tenho dúvida que ela precisa do amor de Deus para acontecê-la. Eu ouvi aqui o Márcio Marinho, eu ouvi o Crivella, quando o Crivella falou das dificuldades que teve o pai, bispo Edir Macedo, fundador da igreja, com o nascimento da sua filha. Eu vi o Márcio Marinho falando da prisão do Edir Macedo. E nós sabemos que as dificuldades que aparecem, que advêm na vida da gente, muitas das vezes é para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para o nosso amadurecimento. Afinal de contas, o cair pode até ser dos homens, mas o levantar é de Deus. E eu tenho certeza que esse perfume que o Crivella cantou aqui hoje, de forma tão emocionante, que emocionou a todos nós cantamos juntos com ele, este perfume ele vai se espalhar pelo Brasil, Crivella.
E Deus vai nos ajudar a levantar esta república, Crivella. Nós estamos precisando, nesse momento, do amor de Deus sobre esta nação. Estamos vivendo um momento de muitas dificuldades. Eu me sinto muito honrado de poder estar liderando o PRB que tem aqui nesta casa homens e mulheres de bem, honrados, dignos, que também são frutos da vontade política do povo dos seus estados, mas especialmente da força da juventude, da força jovem da Igreja Universal, dos obreiros, daqueles que têm fé e querem o melhor do seu estado. A exemplo da Bahia, que trouxe para cá o deputado Márcio Marinho, a deputada Thieron. Lá do Rio de Janeiro, a minha presidente do PRB Mulher, deputada Rosângela, deputado Roberto Salles, que aqui está. Lá do Sergipe, veio o deputado Johnny. De São Paulo, meu amigo e irmão Antônio Bulhões, Roberto Alves, meu companheiro Vinícius. Enfim, no Senado, Eduardo Lopes. A casa aqui, representada por estes homens, membros da Universal, me dão certamente ainda mais responsabilidade de conduzir esta liderança. Para que nós possamos com firmeza, com hombridade, com respeito, acima de tudo, ao povo brasileiro, conduzir este partido que vai buscar, que tem na sua essência, acima de tudo, a responsabilidade pública com esta nação de poder levar e fazer o melhor na aprovação das leis, na garantia daquilo que é o instrumento da vida do povo brasileiro, permitindo, acima de tudo, dignidade, respeito e, acima de tudo, garantindo o melhor para o povo brasileiro. Portanto, quero aqui dizer que reconheço, não sou da igreja, sou católico, mas quero cumprimentar o bispo Emerson, lá do estado do Maranhão, cumprimentar o presidente da juventude do nosso partido, Tiago, da juventude do PRB, cumprimentar o Marco Aurélio, lá do estado do Maranhão, cumprimentar aqui também o Renato Junqueira, que agora preside a Fundação Republicana Brasileira, cumprimentar o Mauro Joaquim, que é nosso tesoureiro, o nosso presidente, licenciado ministro Marcos Pereira, dizer que nós nos sentimos muito honrados e eu particularmente reconheço, como eu disse, o trabalho dessa igreja que resgata realmente a dignidade das pessoas, que vai para as ruas e tira as pessoas que estão envolvidas com drogas e o resgata para a vida social, que faz um trabalho social belíssimo, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil e quiçá no mundo. E eu quero dar um exemplo, de forma especial, Crivella. Eu tive a oportunidade de ir a Bruxelas e conheci uma igreja chamada na Antuérpia, lá em Bruxelas. Uma igreja que certamente dá 1 ou 2 fiéis por semana. E o pastor lá firme, a Deus pelas almas que o procuram. Uma prova inconteste de que essa igreja, acima de tudo, se preocupa em resgatar almas para Jesus. Portanto, um viva muito especial aos 40 anos da Igreja Universal. Parabéns a todos vocês que falam Universal do Brasil. Como manda o nosso regimento, por ser uma sessão do Congresso Nacional, nós temos a alternância entre a fala de um deputado e a fala de um senador. Então, agora eu quero convidar e dar a palavra para o senador de Brasília, senador Hélio José, falando pelo PMDB. Senador Hélio José tem a palavra. Quero dar um bom dia a todos, agradecendo aí imensamente o meu amigo, colega senador Eduardo Lopes, presidente dessa sessão, cumprimentando especialmente o nosso cantor, senador, prefeito Crivella, uma revelação e amigo da casa, né, Crivella? Cumprimentando o nosso querido deputado federal Márcio Marinho, né, esse bom baiano, que junto com a boa carioca ali de Nova Iguaçu, a nossa querida Rosângela Gomes e o Kleber Verde liderando, faz essa bancada maravilhosa de deputados federais aqui que eu cumprimento. Quero cumprimentar também meu querido amigo, deputado distrital de Brasília, Júlio César, nosso representante, bispo Domingos Siqueira, representante do bispo Edir Macedo,
e de todos os bispos e pastores da Igreja Universal aqui presentes, meus agradecimentos por estarem aqui e estar participando desse importante evento. Agradecer aos demais senadores, Selmar, Elmano estava aqui, demais deputados federais que estão aqui, quem está vindo aqui, né? E as senhoras e senhores presentes. Olha, Crivella, primeiro você espalhou perfume, alegria, amor e amizade, que é o que nós, da família cristã, tem que espalhar para todos. Então, parabéns, que música linda, que retrata realmente uma história gloriosa, coberta de sucesso, porque 40 anos da Universal, né, estamos comemorando agora, e a Universal hoje não é uma coisa qualquer. A Universal faz parte da história do Brasil e da história do mundo, que está presente em vários lugares. E começou lá, com esse exemplo simples que você colocou do homem público, servidor público igual eu, que sou um servidor público concursado, que abriu mão, inclusive, do seu concurso para fazer essa cruzada. Parabéns, e a música linda, do exemplo de vida, que é a Viviane, né, o nome da mocinha, que hoje, com certeza, deve estar dando bons exemplos para a nossa Igreja Universal. Parabéns, viu, Crivella? Falando aqui, pessoal, o livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 35, descreve a peregrinação do povo de Israel pelo deserto do Sinai. O povo hebreu deixou o Egito após 4 séculos de escravidão e, sob o comando de Moisés, partiu em busca de Canaã, a terra prometida. A jornada não foi breve, mas foi fácil. Não foi breve e nem fácil. Foram 40 anos de dificuldades e provações, mas durante todo aquele tempo, Deus alimentou o seu povo, lapidou sua fé e permaneceu a seu lado. Essa é uma passagem muito conhecida da Bíblia. Não há quem não se comova com a história de Moisés e dos 10 mandamentos. É uma história parecida com essa cruzada grande que a Universal vem fazendo hoje, está chegando hoje aos 40 anos. É difícil também, gente, não fazer o paralelo entre a travessia do Sinai e os 40 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós sabemos das dificuldades e das provações que a Universal teve de superar ao longo de seus 40 anos de existência. Sabemos dos obstáculos que seus fiéis, seus bispos e pastores enfrentaram no Brasil e em outras partes do mundo. Sabemos também, caro Domingos, como vocês têm prosperado e permitido devotos a missão de manter acesa a chama dos evangelhos e de continuar ganhando almas para Deus, com trabalhos sociais tão importantes, igual Vossa Senhoria relatou aqui, para todos nós sabermos dos trabalhos sociais da igreja. Já vai longe o dia que o cidadão Edir Macedo Bezerra subiu os degraus do coreto do Jardim do Meia, pela primeira vez com uma Bíblia debaixo do braço, um teclado e um microfone, e começou a proclamar e magnificar a palavra de Deus. Os coretos representam as praças de novas cidades do interior e sempre serviram como palco para apresentações de pequenas bandas e fanfarras, ou como sede para manifestações cívicas e políticas. Naquele ano de 1977, o bispo Macedo emprestou o coreto do Meia uma função nova, ainda mais nobre que as habituais. Aqui vai seguir o discurso que eu vou deixar só para registro, porque o tempo já está se esgotando, para a gente não perder tempo. Eu falo aqui, explano tudo sobre a expansão da Igreja Universal no Brasil, com aquele memorável ato em 1987, um evento chamado Duelo dos Deuses, reunindo mais de 200 mil pessoas no Maracanã, que revelou o movimento evangélico no Brasil. Depois a expansão no mundo, começando em Nova York, chegando a Hong Kong, África, etc. e tal. Depois a tradição social, esse empenho social que o nosso Domingos descreveu aqui. Hoje em dia, a Universal conta com 15 mil pastores, que provém orientação espiritual para rebanho de 8 milhões de fiéis em 105 países diferentes. Os números são um reflexo do trabalho consistente, contínuo e dedicado de todos os... Depois eu continuo explanando algumas questões que vão ser colocadas aqui no discurso que oficialmente ficará para os anais dessa sessão. Eu chego nesse parágrafo aqui. Não há como negar, entretanto, que nossa sociedade se baseia em valores fundamentais cristãos. 80% dos brasileiros identifica-se com evangélicos ou católicos. Apenas 6% segue outras religiões. Por isso, defendo no Senado Federal, como senador de Brasília, a vida, a família e o meio ambiente, com coisas fundamentais para uma sociedade melhor. Viva o povo cristão! Viva nosso prefeito Crivella, viva os cristãos da Igreja Universal, viva a vida, viva a família e o meio ambiente. Que Deus nos ajude hoje, sempre e amanhã. Muito obrigado, meu mandato está à disposição de todos vocês. Obrigado, Crivella.
Aonde eu deixo o discurso? Na sequência, agora, a palavra ao deputado Roberto de Lucena, falando pela liderança do PV, Partido Verde. Deputado Roberto Lucena, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senador Eduardo Lopes. Cumprimento a Vossa Excelência pela presidência desta sessão e pela iniciativa de ser o seu proponente. Quero cumprimentar também o deputado federal Márcio Marinho, também requerente da presente sessão, o ilustre prefeito do município do Rio de Janeiro, senhor Marcelo Crivella, uma grande liderança, um grande ícone e um emblema para nós aqui no Congresso Nacional de um homem público que, na sua vida, transformou a sua vida pública numa verdadeira missão, numa cruzada em favor das pessoas que mais necessitam. Cumprimentar o bispo Domingos Siqueira, que representa a Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Wagner Negrão, representante também da Igreja Universal do Reino de Deus, e o bispo Maurício Campos. Quero cumprimentar as senhoras deputadas, aos senhores deputados presentes nessa sessão, às senhoras e aos senhores convidados que muito nos honram nesta oportunidade. Senhor presidente, a Bíblia Sagrada diz: não desprezeis o dia dos pequenos começos. E hoje, exatamente 40 anos depois do pequeno começo da Igreja Universal do Reino de Deus, ela é homenageada neste plenário pelo Congresso Nacional e homenageada de forma justa no reconhecimento que esta casa faz por tudo aquilo que a Igreja Universal do Reino de Deus representa para o nosso país. Através do seu trabalho de evangelização, recuperando famílias, restaurando lares, levantando pessoas, e o grande trabalho social que a Igreja desenvolve tanto nas grandes cidades como nas pequenas cidades, nos morros, nas regiões mais longínquas e mais distantes. 40 é um número emblemático na Bíblia Sagrada. 40 lembra o número de anos que Israel levou para atravessar o deserto. Fala também dos 40 dias de jejum do Senhor Jesus. E fala também dos 40 dias que o Senhor Jesus, depois de ressurreto, ainda permaneceu conosco antes da sua ascensão aos céus. E nesta data emblemática dos 40 anos, nós lembramos este período de uma história linda de superação pela fé. E fé é exatamente a palavra que, para mim, melhor define a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu quero, nesta oportunidade que ocupo esta tribuna, trazer à Igreja Universal a saudação, o reconhecimento e o respeito da Igreja O Brasil para Cristo, igreja que está evangelizando o país há 61 anos, fundada pelo missionário Manuel de Melo, que faleceu no ano de 1990, e até o 8º ano da Igreja Universal, ainda no Rio de Janeiro, tinha um amor e uma ligação profunda com o bispo Macedo e com a liderança da Igreja Universal daqueles dias. Trago também aqui o reconhecimento e a saudação da Frente Parlamentar Evangélica como um dos seus dirigentes e a saudação do Partido Verde que aqui represento. Quero louvar a Deus pela vida desta igreja, que como uma árvore frondosa estendeu-se não apenas pelo Brasil, mas pelo mundo, oferecendo sombra, oferecendo folhas e oferecendo frutos que servem de alimento e que servem de remédios para muitos. Quero saudar a bancada de deputados federais
que são missionários da Igreja Universal do Reino de Deus aqui no Congresso Nacional, através dos deputados federais do meu estado de São Paulo, deputado Roberto Alves, deputado Antônio Bulhões. Eu peço, senhor presidente, apenas um minuto para concluir, porque finalizo cumprimentando a todos os obreiros, a todos os pastores, a todos os bispos, ao bispo Edir Macedo e a todo maravilhoso povo da Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil e no mundo. Um povo de fé, um povo de trabalho, um povo determinado, um povo que diuturnamente está nos templos e nas ruas e onde é necessário, levando o amor de Deus e sendo a mão de Deus para aqueles que mais necessitam. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Que Deus abençoe o Brasil e parabéns à Igreja Universal do Reino de Deus. Obrigado, deputado Roberto de Lucena. Agora eu convido a palavra o senador Wellington Fagundes, que vai falar representando a liderança do Bloco Moderador no Senado Federal. Com a palavra, senador Wellington Fagundes. Meu caro companheiro e presidente do PRB Nacional, o senador do nosso bloco, companheiro que sempre nas terça-feira estamos juntos, um almoço para discutir os assuntos do país, principalmente aquilo que tem a ver com o nosso bloco. Quero cumprimentar também o senador Telmário, que aqui está representando também o bloco moderador, e cumprimentar o meu companheiro prefeito, ex-deputado federal, ex-senador, e hoje prefeito da capital mais linda do Brasil, que é o Rio de Janeiro, nosso companheiro Crivella. Eu quero aqui cumprimentar também o representante da Igreja Universal do Reino de Deus, senhor Bispo Domingos Siqueira, o representante da Igreja Universal do Reino de Deus em Brasília, o Bispo Wagner Negrão, e também o Bispo Maurício Campos. Em nome deles, cumprimentar todos os fiéis, todos os pastores, essa grande comunidade evangélica que aqui hoje se faz presente, a todos que vieram aqui prestigiar. Quero cumprimentar também o Luiz Cláudio Costa, que é o diretor aqui da TV Record, e o Amílcar da Levo, da Rede TV. Meus amigos, e assim gostaria de chamá-los, porque creio que todos que aqui estão são amigos do Brasil, amigos principalmente no momento que vivemos hoje de uma tensão social nesse país, e não fosse o papel de cada um de vocês, homens e mulheres que aqui estão e que estão nos assistindo da Universal, o que seria desse país. Por isso, quero dizer que é com muita alegria que me associo às comemorações dos 40 anos de fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. E na pessoa do Bispo Edir Macedo, seu fundador, gostaria de saudar todos os seus sacerdotes, colaboradores e milhões de fiéis no Brasil e por todo o mundo. A semente da palavra de Deus e do amor ao próximo por ele plantada e cultivada naquele pequeno coreto, lá do Jardim do Meier, subúrbio do Rio de Janeiro, deixou fundas raízes nos corações e mentes de uma humanidade ansiosa. Ansiosa por trilhar um caminho de libertação, de transcendência, de superação em face dos males e das misérias espirituais, materiais e sociais que afligem as vidas dos indivíduos, das famílias, das sociedades e também das nações da terra. Por isso, senador Eduardo Lopes, quero aqui dizer que uma semeadura que produziu frutos abundantes
a partir da solidariedade, da confiança e da colaboração de inúmeras pessoas que, ao longo de todo esse tempo, se sentiram interiormente mobilizadas por essa mensagem renovadora. Sob os galhos robustos dessa árvore, seus crentes encontram o frescor e a sombra que os protegem e energizam para triunfar dos inúmeros e difíceis desafios do cotidiano. E quem mais pode saber dizer isso seria o próprio bispo Edir Macedo, se aqui estivesse. Os seus 7.157 templos, presentes em todo o Brasil, unindo caridade cristã ao compromisso com a eficiência de resultados, a Igreja Universal multiplica seu dinamismo em numerosas atividades assistenciais que suplementam e reforçam a ação dos poderes públicos no Brasil e no mundo ainda marcados por profundas desigualdades. A força do voluntariado que a Igreja é capaz de mobilizar se traduz em programas sociais operados por 250 mil colaboradores. Aí, quero aqui dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus chegou ao meu estado, Mato Grosso, há pouco tempo, há 31 anos, em 1986, e hoje já é uma das maiores. Quero aqui, ao concluir, parabenizar a todos, porque o Brasil, se hoje não é um país de uma tensão social muito maior, é exatamente graças ao trabalho social que todos vocês desempenham. Fica aqui o meu reconhecimento, em nome do Bloco Moderador, do Senado, do Congresso Nacional e da sociedade brasileira, o nosso agradecimento por todo esse trabalho. E que Deus os ilumine, que dê mais energia para que vocês possam, ao exemplo do bispo, quando foi conduzido para a prisão, ele não foi de cabeça alta, ele disse que ia de cabeça baixa, exatamente para fazer as reflexões de tanta perseguição que uma igreja que quer criar, que quer fazer, que quer ajudar um país é obrigada a sofrer. Na pessoa dele, fica aqui a minha emoção e os parabéns a Na sequência, eu convido o deputado Mauro Pereira, que vai falar pela liderança do PMDB na Câmara dos Deputados. Após o deputado Mauro Pereira, nós temos mais 2 inscritos e aí encerraremos a sessão. Depois do deputado Mauro Pereira, nós temos o senador Teomário Mota, falando pela liderança do PTB, e o deputado Jonathan de Jesus, falando pelo PRB na Câmara também, falando pela liderança. Deputado, com a palavra. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos e a todas, desejar que seja sempre bem-vindo nessa casa. Quero cumprimentar aqui o nosso amigo, senador Eduardo Lopes, que é o nosso presidente dessa sessão. Cumprimentar o meu colega, deputado federal Márcio Marinho, que nos honra aqui com o teu trabalho. Cumprimentar o nosso sempre bispo, senhor Marcelo Crivella, hoje o nosso prefeito do Rio de Janeiro, nosso grande amigo, representante da Igreja Universal do Reino de Deus, também o senhor bispo Domingos Siqueira, o senhor bispo Wagner Negrão e o senhor bispo Maurício Campos, representando aqui a nossa bispo Edir Macedo. Também cumprimentar aqui o senhor Marcos Jorge, ministro interino da Indústria e Comércio, cumprimentar o senhor Luiz Cláudio, que representa aqui a nossa Rede Record de Televisão, e cumprimentar o meu colega, deputado Carlos Gomes, que é do meu estado, Rio Grande do Sul, eu sou da cidade de Caxias do Sul, e eu quero cumprimentar aqui todos os obreiros, nós do PMDB, deputado Baleia Rossi, eu quero dizer com toda sinceridade, o Brasil é um país que, em qualquer lugar do mundo, estive na China agora no encontro dos BRICS,
e uma das coisas que eles mais reconhecem no Brasil. O Brasil é um país onde nós vivemos em paz, onde as religiões, um respeita o outro e todos trabalham pelo bem da sociedade. Mas a Igreja Universal do Reino de Deus, ninguém chega onde chegou porque é bonito ou porque tem alguma diferença. As pessoas conseguem chegar onde chegou baseado no trabalho e na dedicação. É assim que as coisas acontecem na vida das pessoas. E os membros da Igreja Universal do Reino de Deus procuram fazer isso com maestria. Eu acordo muitas vezes de madrugada e de vez em quando eu tenho que dar conselho para algum amigo meu. Mauro, não estou conseguindo dormir à noite. Falo, olha, quando você acordar de madrugada, procura pensar e analisar. Se for possível, liga na televisão, que sempre tem alguém de alguma igreja falando. E normalmente o que tem é a Igreja Universal. E ali você escuta que dali sai alguma coisa positiva que vai te ajudar no seu dia a dia. E é isso que acontece na vida das pessoas, para quem trabalha de madrugada querendo ajudar o próximo. Eu quero aqui parabenizar a Igreja Universal pelos agentes da comunidade, os anjos da madrugada, Calebre, a Força Jovem, Ler e Escrever, o trabalho nos presídios, Raabe e Itamar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que se o nosso país não tivesse o trabalho de vocês, imagine só como que estaria a nossa sociedade. Os governos não conseguem fazer 20% do que tem que ser feito. Tem que ter o apoio da sociedade e tem que ter o apoio das igrejas. E a Igreja Universal faz isso com muito carinho, com muito amor. E nós, da bancada do PMDB, nós queremos agradecer por tudo isso. Hoje nós estamos atravessando um momento muito difícil. Vocês estão aqui num dia especial. Hoje é o dia em que nós, deputados e deputadas e senadores, temos que ter muita tranquilidade, muita fé e muita luz pelas decisões que nós teremos que tomar pelo bem do Brasil. Nós precisamos do apoio de todos. E que bom que hoje nós temos aqui tantas pessoas do bem, tantas pessoas querendo o melhor para a nossa gente, o melhor para o nosso Brasil. E eu estou tendo o privilégio de falar em nome da bancada do PMDB e dizer a todos, agora há pouco estava aqui o deputado Hildo Rocha, falou, Mauro, a Igreja Universal, eu estive agora em Roma e eu fui lá no templo da Igreja Universal. A Igreja Universal está em todos os lugares, a maioria dos lugares do mundo, em especial nos lugares onde mais precisa de uma mão amiga. Então, parabenizar a todos, parabenizar pelos deputados que fazem parte dessa casa. Só para concluir, são os deputados amigos, são os deputados que trabalham no dia a dia pensando no país, são pessoas que realmente valorizam o parlamento como os demais deputados aqui dessa casa. Muito obrigado a todos, parabéns pelos 40 anos do aniversário e parabéns ao nosso bispo Marcelo Crivella, que sempre foi uma pessoa, assim, você encontra ele te leva uma palavra de carinho, um respeito, um abraço amigo, e é isso que o Brasil precisa, de um abraço amigo e boa sorte a todos e que Deus nos ilumine. Obrigado, senhor deputado. Agora convido para fazer uso da palavra o senador Teomário Mota, pela liderança do PTB no Senado Federal. Com a palavra, senador Teomário. Eu queria, senhor presidente, começando a saudar a todos e a todas, saudar o senador Eduardo Lopes, que compõe com a gente ali o bloco, né, moderado. Quero parabenizar pela condução dos trabalhos. Quero aqui saudar nosso ex-senador e prefeito Marcelo Crivella, desejando sempre muito sucesso
no seu trabalho, que você realmente faz isso com muito amor. Olha, falar da Igreja Universal não é fácil porque ela fala por si só. Ela fala por si só. Eu poderia, de forma singela, e até para ser rápido e simpático, dizer: a Igreja Universal é Vitória. Mas aí eu ia muito rápido. Eu seria muito rápido. Eu queria lembrar, senador Crivella, que uma caminhada começa com o primeiro passo. E os outros passos, quem o conduz é a sua energia. A sua energia, que vitamina os passos seguintes. Uma grande árvore, ela nasce de uma semente. Mas para ela ficar viçosa, forte, robusta, ela precisa de adubo, ela precisa de água para ser regada. E uma grande igreja, como é que ela nasce? Nasce assim, como o bispo Edir Macedo, iluminado, abençoado e autorizado por Jesus, no dia 9/7 de 77, ele plantou uma semente, a semente que ele tirou da Bíblia, que é a palavra de Deus, e que com essa semente, para ela crescer, ela foi regada pela fé de vocês, pela fé dos brasileiros. Pode aplaudir que isso é de vocês. E ela veio para ficar, ela veio para ficar consolidada. Está em todas as capitais do país. Hoje, em quase todos os 5.570 municípios. São mais de 7.000 templos e catedrais. São 7 milhões de brasileiros fiel, compondo essa grande família, ouvindo esses ensinamentos. No Brasil, mais 2 milhões fora daqui. 110 países, em todos os continentes. A Igreja Universal veio só tratar espiritualmente? Não. Ela ousou. Ela foi mais longe. Ela apoia as comunidades carentes, apoia a população de rua, apoia os idosos, apoia os jovens, alfabetiza e dá curso profissionalizante, faz ressocialização, apoia as mulheres vítimas de violência doméstica, apoia as mulheres que são mães, grupo de apoio independentes viciados e muito mais. Tudo isso porque a Igreja Universal é uma concessão de Deus feito pelo amor do homem. Portanto, quero aqui encerrar a minha fala parabenizando a todos e dizendo que a inveja, a perseguição, a prisão não destrói o que Deus construiu. Vitória! Obrigado, senador Telmário. Agora eu convido para o uso da palavra o deputado federal Jonathan de Jesus, que vai falar pela liderança do PRB. Com a palavra, deputado Jonatas. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar primeiramente o bispo Domingos, aqui representando o líder maior dessa igreja, né? Um batalhador que teve coragem, audácia e não fraquejou em nenhum momento em divulgar a palavra de Deus. Tem uma música da Damares que diz: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel, que no início tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Nunca vi. E o bispo Edir Macedo, a qual o senhor representa, juntamente com a Igreja Universal, vem mostrando esse trabalho em mais de 100 países ao longo do Brasil e o mundo. O mundo para ouvir
a história de Deus através de pastores e bispos, obreiros da Igreja Universal. Quero parabenizar aqui também o meu amigo, meu irmão, conselheiro Márcio Marinho, que representa aqui a Bahia, um homem de fé, do coração de ouro. Eu sou apaixonado por você, meu irmão, você sabe disso, e o povo da Bahia também. Quero saudar o nosso presidente, Eduardo, está aqui, presidente do PRB, e hoje senador Eduardo Lopes, substituindo o nosso prefeito Marcelo Crivella, mas eu vou deixar para falar do Crivella no final. O bispo Wagner Negrão, né, que está aqui representando a Igreja Universal em Brasília, e o bispo Maurício Campos. Mas eu deixei para falar por último do meu amigo Crivella, que me chama de doutor, onde me encontra. Crivella que surpreende. Hoje, aclamado a África, quando fala em Crivella, tem você como um dos maiores divulgadores da Palavra de Deus. Eu entrei para o PRB e comecei a conhecer novas virtudes. Virtudes de homens de fé, de caráter e de dignidade, que eu não vejo mais aqui, mas em um momento deve estar sentado, o bispo Bulhões, em vários momentos aqui na Câmara, senta ao lado dele para pedir opiniões, orientações. Mas, Crivella, quando a gente fala no amor, quando a gente fala no propósito de Deus, nós falamos também que Deus ele nos dá o livre arbítrio, ele nos dá o direito de escolher. E o bispo Crivella, juntamente com sua família, que se tornou uma das maiores famílias do mundo pregando a palavra de Deus, pode ter certeza que lá no meu estado, o bispo Freitas, recém-consagrado bispo, está lá fazendo um trabalho de divulgação, um trabalho de mostrar o crescimento da palavra de Deus e qual o propósito da Igreja Universal no Brasil. Por isso que essa igreja tem alcançado tantas bênçãos vindas de Deus. Quero saudar aqui o meu amigo Marco Jorge, ministro interino, lá de Roraima também, que vem fazendo um grande trabalho à frente do ministério, junto com o nosso bispo Marcos Pereira, que está em viagem representando o ministério. O PRB, por várias vezes, tem a cara de ser ligado à igreja. Por muitas vezes não podem fazer nada por causa da igreja, mas nós estamos quebrando paradigma. Estamos quebrando paradigma porque estamos mostrando que não é porque somos evangélicos que somos incapazes. Estamos mostrando que somos capazes, sim, de ajudar a construir um país melhor. E para finalizar minhas palavras, eu acho que nos últimos 2 anos, Harold, é a primeira vez que nós vemos esse plenário em silêncio, tratando para o bem, falando coisas boas, demonstrando que quer mudança e o desenvolvimento do nosso país através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, deputado Jonatas. Eu quero, nesse momento, agradecer a presença de todos nessa sessão solene, que certamente já entra para os anais da história do Congresso Nacional Brasileiro, 40 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Saúdo cada grupo que vejo aqui devidamente uniformizado, os obreiros, evangelistas, Agenda Comunidade, FJU, os pastores, esposas de pastores, os bispos aqui presentes, as esposas dos bispos, e foi relatado aqui, eu quero também reforçar isso, o silêncio e o respeito com o qual vocês nos ouviram os representantes da igreja, a quem vocês respeitam, acima de tudo, como bispos, como pastores, mas o respeito que eu quero aqui registrar que vocês demonstraram aos deputados federais, aos senadores que subiram à tribuna para homenagear
a nossa Igreja Universal do Reino de Deus. Parabéns a todos. E eu quero encerrar essa sessão com o presidente dizendo o seguinte: não importa quantos não creem no que você crê, o mais importante é o quanto você crê. Deus abençoe a todos. Declaro encerrada a sessão solene dos 40 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Vou tirar uma foto.